se encerrou agora a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A maioria aí dos países, a grande maioria dos países aí contrária à ação do governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, de sequestro do ditador Nicolás Maduro. Acabou também, agora há pouco, às 2h33, no horário de Brasília, a audiência de custódia de Nicolás Maduro. Se tivermos as imagens, produção, me avise para a gente rodar para a nossa audiência. Nicolás Maduro esteve na audiência de custódia em Nova York. Ele que foi ouvido disse que não é culpado. Já foi marcada, inclusive, a próxima audiência de custódia dele para o dia 17 de março, também em Nova York. Então já tem data marcada, às 11 horas da manhã do dia 17 de março, a próxima audiência de custódia de Nicolás Maduro. Temos as imagens, então, tá aí para vocês as imagens do momento da saída de Nicolás Maduro do tribunal, onde ele foi ouvido, onde teve a audiência de custódia, que demorou cerca aí de 33 minutos, lá em Nova York. Ele que foi ouvido, disse que não tem nenhuma culpa, saiu do tribunal e foi levado aí para o presídio de Brooklyn, como é chamado aí o presídio dos famosos. É isso, a gente segue acompanhando esse caso. Agora, só em março, só no dia 17 de março, a nova audiência de Nicolás Maduro. A gente continua acompanhando esse caso. Teve agora a reunião do Conselho de Segurança da ONU, onde grande parte dos países se manifestou contrária à ação dos Estados Unidos. Rússia e China também se mostraram favoráveis. Eu gostaria de saber, pessoal, temos o Felipe na linha conosco? Temos? Então vamos chamar o Felipe Monteiro, nosso analista de política, para a gente comentar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre toda essa repercussão. Felipe que veio acompanhando no final de semana também aqui com o Rafael, com nossos apresentadores aqui do Metrópolis, desde sábado, quando aconteceu, fatídico sábado, quando houve esses ataques à Venezuela, a Caracas, quando Nicolás Maduro então foi sequestrado. Felipe, deixa eu ver para cá. Felipe Monteiro, muito boa tarde. Feliz ano novo para você, não tínhamos nos visto ainda neste ano. Feliz ano novo. Começamos o ano quente, com notícia quente, aí falando sobre Nicolás Maduro, que está nos Estados Unidos, acabou de sair da sua audiência de custódia, onde, claro, se diz que não é culpado. Agora temos nova audiência marcada para o dia 17 de março nos Estados Unidos. E aí vem, Felipe, muitas perguntas a respeito disso, de vários braços e de várias vertentes, entre elas, os Estados Unidos são competentes para julgar Nicolás Maduro? Quem são os Estados Unidos para julgar Nicolás Maduro? Eles têm essa competência? Por que sequestrar? Por que julgar? Desde quando os Estados Unidos podem fazer esse tipo de julgamento? Lembrando que o próprio Donald Trump disse que sequer avisou o Congresso norte-americano sobre isso. Então, tem muitas camadas para a gente tratar desse assunto, começando aí pela audiência de custódia de hoje. Então, Felipe, os Estados Unidos têm essa competência? Poderiam estar aí julgando, a princípio, Nicolás Maduro, que a gente sabe que é um ditador e que tem feito muito mal para a própria população do país dele. Mas isso é uma história à parte. O segundo passo é um outro país invadir a Venezuela e querer julgar um ditador que não lhe pertence. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Estava com saudade do contexto, estava com saudade sua, né? Feliz ano novo para você, para todos os telespectadores aí do Metrópolis. O dia hoje foi pesado, né? Tivemos vários eventos, né? Tivemos o Conselho de Segurança da ONU, tivemos a audiência de custódia, né? Do Maduro e da sua esposa, Cília Flores. Tivemos também a manifestação do filho do Maduro, né, na Assembleia Constituinte da Venezuela, em que teve uma situação um pouco interessante, que no final do seu discurso, né, quando ele fez o discurso todo defendendo a Venezuela, defendendo o pai dele, ele no final reiterou o apoio a Jorge Rodríguez, né,
um presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, e o Roger Rodrigues é irmão, né, da Delcy Rodrigues, que é vice-presidente do Maduro e agora é presidente em exercício depois que os Estados Unidos adentrou na Venezuela e tirou o Maduro, né? A questão da competência dos Estados Unidos, né, é uma questão que é muito clara para mim sob a ordem do direito internacional, né? Sob a ordem internacional, sob a ordem da Carta da ONU, é muito clara, né? Um país não pode, de forma alguma, invadir outro país, né? Não pode, de forma alguma, né, violentar outro país que não seja, né, para se autodefender, né, ou com autorização do Conselho de Segurança da ONU, né? E não teve nenhum desses dois fatores que possibilitasse, de certa forma, e autorizasse, sob a égide do direito internacional, os Estados Unidos de fazerem essa violência contra a Venezuela. Agora, sob o ponto de vista do direito interno dos Estados Unidos, né, da mesma forma, né, a Constituição é clara, né, que só pode você fazer guerra contra outro país com autorização do Congresso Nacional, né, e não teve essa autorização. Por isso que os Estados Unidos têm utilizado, né, na argumentação para esse tipo de expediente contra a Venezuela, que não foi um tipo de guerra. Pelo contrário, foi, na verdade, uma busca por uma pessoa condenada e processada na Justiça dos Estados Unidos. E isso, de certa forma, daria aos Estados Unidos, daria ao governo Trump, a liberdade de fazer esse tipo de expediente sem nenhum tipo de autorização do Congresso Nacional. E aí tem um ponto interessante, né? Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, o representante, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, ele toda hora falava desse aspecto, que não teve nenhum tipo de violência, não teve nenhum tipo de ocupação, né? Inclusive ele foi até um pouco irônico com a Rússia, né? Porque a Rússia falou antes dos Estados Unidos, né? E rechaçou a invasão dos Estados Unidos na Venezuela. E aí o embaixador fez a seguinte pergunta: poxa, a gente, por exemplo, não ocupou outro país como outro país aqui ocupou, né? Se referindo da Rússia em relação à Ucrânia. Então, os Estados Unidos está tentando usar esse subterfúgio argumentativo, dizendo que não houve ocupação, não houve guerra, pelo contrário, foi uma operação cirúrgica, específica e isolada para pegar uma pessoa que cometia crimes contra o país dos Estados Unidos, né? Então, essa é a argumentação dos Estados Unidos. Então, assim, respondendo a tua pergunta de forma clara, né? Os Estados Unidos não têm nenhum tipo de competência para fazer esse tipo de operação contra a Venezuela. Bom, agora nós temos a vice-presidente, que é a Delcy Rodrigues, liderando o país. E, a princípio, a gente tinha visto ela com o peito aberto, né, dizendo que não ia baixar a bola, não ia baixar a guarda. E temos um perfil chavista, né? É uma política extremamente ligada à esquerda, e ela disse que não negociaria, isso a princípio, não negociaria com os Estados Unidos, mas o presidente Donald Trump disse que seria ainda mais duro com a Delcy Rodrigues caso ela dificultasse o acesso dos Estados Unidos no país venezuelano. Até o Marco Rubio, o próprio secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, disse que seria mais complicado ainda para ela se ela dificultasse o trabalho dos norte-americanos, e ela disse que agora está pronta para cooperar com os Estados Unidos. A gente pode esperar uma Delcy Rodrigues cooperando com os norte-americanos? Esse é um ponto importante de tudo isso aí. Algumas pessoas têm comemorado o fim da ditadura na Venezuela. A ditadura não terminou na Venezuela, pelo contrário, né? Quem está na Venezuela, comandando a Venezuela e, teoricamente, com um certo apoio dos Estados Unidos, é a vice-presidente do Maduro, que, inclusive, é muito mais radical, né, sob o aspecto do Partido Revolucionário da Venezuela, do que o Maduro. Uma área muito mais radical do que o Maduro. Então, quem está comemorando o fim da ditadura da Venezuela está completamente errado. Não mudou nenhum tipo de regime na Venezuela. Pelo contrário, o regime continua exatamente igual. E aí, em relação a Delcy Rodrigues, né, muitas questões podem ser levantadas, né? Primeiramente, né,
pelas fontes internacionais, né, que a gente tem acesso, o governo Trump tentou negociar, a princípio, o governo Maduro, né, uma rendição, uma fuga do Maduro, né, para outros países, especialmente Bielorrússia e Rússia. E dentre as conversas que o Maduro teve com o governo Trump, o Maduro indicou, né, a Delcy Rodrigues como sendo uma pessoa que poderia ser o nome do processo de transição dentro da Venezuela, né? E quando o Trump, logo depois da captura do Maduro, né, o Trump fez uma coletiva de imprensa no Mar-a-Lago, né? Ele foi muito claro ao falar que o Marco Rubio conversou por horas, né, com a Delcy Rodrigues em relação, depois da captura do Maduro, né? Tudo isso indicava, de certa forma, que a Delcy Rodrigues estava muito alinhada com o governo Trump. Mas logo depois ela fez uma declaração muito ríspida e muito direta contra o governo dos Estados Unidos, falando que a Venezuela não vai ser colônia colônia dos Estados Unidos, o que dava a impressão de que não tinha nenhum tipo de conversa prévia da Delcy Rodrigues com o governo dos Estados Unidos. Aí depois que o governo americano e o Marco Rubio fez algumas entrevistas falando que se ela não cooperasse, poderia ter um fim pior do que o Maduro, ela fez uma declaração um pouco dúbia, dizendo que a Venezuela está pronta a cooperar com qualquer país que queira ajudar a Venezuela, né? Então, tem um pouco de ambiguidade aí em relação à cooperação da Delcy Rodrigues no governo e nos anseios do governo Trump e do governo americano. Agora, eu fico imaginando, né, a Delcy Rodrigues vendo aquela imagem do Maduro no navio, né, no porta-aviões, todo com tampão nos olhos, tampão no ouvido. Antes, o Maduro era uma figura que mostrava uma certa fortaleza, né, uma pessoa forte, né, uma pessoa que falava, cheio de si, e ficou daquela forma, fragilizada nas imagens. Eu fico imaginando ela vendo aquelas imagens, né, o que não passa essas imagens para ela e para outros oficiais da burocracia da Venezuela. Sem sombra de dúvida, né, esse poder, né, de coação dos Estados Unidos, no caso do Maduro, vai, sem sombra de dúvida, facilitar esse diálogo com o governo atual em exercício na Venezuela. É isso que a gente vai conversar agora também.